Olá a todos, com mais uma dica e uma orientação sobre como potencializar o desenvolvimento dos nossos pequenos. Estou aqui novamente com o meu Elmo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rolar e a sua importância para os primeiros meses de vida e primeiro ano de vida especialmente. Quando a gente pensa, por exemplo, no controle de cabeça, que nós já falamos, nós temos uma aquisição muito importante, né? É um pré-requisito, como eu disse para vocês, para a gente observar o que está ao nosso redor, ter a condição de virar a nossa cabecinha para um lado, virar a nossa cabecinha para o outro, ir para cima, olhar para baixo. Mas, por mais que a gente ganhe essa dissociação de cabeça, né? Eu consigo fazer os movimentos com a minha cabeça, eu ainda não consigo sair do lugar, ou seja, o meu corpinho ainda está estático, tem uma condição estática, ele não se move, né? Quem está me movendo é a minha cabeça com os meus olhinhos. Mas o meu corpo, para sair desse espaço que ele se encontra, a gente fala que o rolar é a primeira grande expressão, né, de uma questão dinâmica, ou seja, a criança consegue sim sair daquele lugar. Ele não está numa aquisição estática, mas ele começa a ter aquisições dinâmicas de sair daquele lugar. O rolar vai começar por volta de quando? Vai começar por volta do 4º mês de vida e ele vai progredindo a sua qualidade de como a criança começa a rolar e ela vai expressando esse comportamento, a qualidade vai mudando, né? Então, com 4 meses a gente tem uma qualidade do rolar, que a gente fala que é em bloco, né? Toda criança vai, depois ela começa a ter condições de dissociar e fazer algumas trocas, né? Então, por exemplo, eu tô de barriguinha para cima, consigo vir para cá, consigo vir para a barriguinha para baixo, né? E assim, essa barriguinha para baixo, eu consigo voltar para essa posição e depois de barriguinha para cima. Então, a criança vai conseguindo melhorar a qualidade dessa aquisição. Por isso que a gente fala que não adianta só aquela aquisição, né? Não adianta eu adquirir só o rolar, mas sim entender como esse rolar vai se desenvolvendo, essa expressão desse comportamento vai aumentando a sua complexidade. Isso é muito importante, né? E como que a gente faz para poder estimular os nossos bebês desde pequenininho para essa posição, para essa aquisição importante? A gente pode estimular em vários momentos, né? Quando a gente está brincando no chão, quando a gente está trocando a roupa, quando a gente está trocando uma fralda. Em vários momentos a gente pode promover essa experiência, né, de mudança de espaço. Então, uma das formas que eu gosto muito de orientar as famílias é você pegar uma mantinha mesmo. Aqui tá aquela mesma toalhinha, né, que eu fiz um rolinho para o controle cervical. Você pode pegar então uma mantinha, eu tô com a toalha, você pode pegar um cobertorzinho que tenha textura, que seja fofinho, porque a criança pode gostar muito desse entorno sensorial com textura, né? E você vai então deixar a criança acima da sua mantinha, né? E o que você pode fazer é você fazer isso, ó, e estimulando, deixa eu virar mais para cá para vocês verem, ó, vocês irem estimulando, ó, para que com a própria mantinha a gente consiga virar, rolar a criança, né? E aí, quando ela tá nessa posição, para você dar mais entorno para essa criança, você pode enrolá-la mesmo no cobertorzinho, né? Ó, bem enroladinho pra gente ver, né? Você pode deixá-la bem enroladinha, dar esse entorno tátil, essa sensação tátil. E neste momento a gente vai ter uma questão importante aqui, ó,
que quando ela tá viradinha, quando ela tá nessa posição, o que que a gente tem? A gente tem mão com mão, né? E essa experiência de mão com mão, de passar a mão na mão, é super importante, né? De você trazer o pé, ó, ela tá viradinha, de você trazer o pezinho pra mão com o pé, e aí pode ser a outra mãozinha do outro lado com o pezinho do outro lado, então o pezinho direito com a mãozinha esquerda e vice-versa, ó. Mão com pezinho, então deixar essa mãozinha conhecer esse pezinho, deixar essa criança observar, olhar essa mão com mão, esta mão com o pé, esta mão com esse pezinho, que pode ser, a gente cruzou, né? Que a gente gosta dessa experiência de poder mostrar que o corpo tem dois lados, de integrar essas duas partes do corpo, né? Por isso que a gente gosta de fazer essa experiência de cruzamento, né? De uma mão com o outro pé. A gente pode oferecer um brinquedinho com textura agradável para sua criança, para que ela, nessa posição, com esse entorno tátil do cobertorzinho, da mantinha ou da própria toalhinha, a gente possa dar esse entorno, porque tem vários bebês que têm muito prazer nesse entorno sensorial, oferecer, ó, esse brinquedinho, segurando, ajudando a sua criança a segurar esse brinquedo, né? Ajudando mesmo, se ela não consegue ainda, então manter esse brinquedinho na mão, fazer com que ela olhe, ela segurando esse brinquedinho com as duas mãos, e você pode fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então você vai fazer a mesma coisa, mas do outro lado, com a sua mantinha, o seu cobertorzinho. Então a criança voltou para essa posição de barriguinha para cima e você vai possibilitar essa mesma experiência do mesmo jeito, do outro lado, fazendo as mesmas orientações. O que é super importante, que algumas mães me perguntam, Tereza, para eu estimular esse rolar, né, inicial, porque esse rolar que eu estou promovendo aqui, é uma experiência desse rolar inicial, quando a criança ainda não consegue rolar sozinha, né, e eu estou percebendo isso, como que eu posso promover isso para ela? Ou a minha criança está com 3 meses, eu posso começar a promover essa experiência para ela, né, com 4, com 5, enfim. O que a gente não pode fazer? Eu não posso pegar nunca nos dedinhos dessa criança, né? E fazer isso, ó. Isso eu não posso fazer, né? O que eu posso fazer se eu não vou pensar nessa estratégia, por exemplo, do cobertorzinho? Eu posso ajudá-la pegar aqui, ó. Eu pego no quadril mesmo, entre as perninhas, e eu dou uma giradinha, ó, uma giradinha. E se esse bracinho não tá acompanhando o meu movimento, como o elmo não me acompanhou, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa mãozinha para encontrar com a outra mãozinha, né? Eu vou trazer, eu não vou deixar esse bracinho como o elmo também deixou lá atrás, eu vou trazer para cá, porque a gente sempre quer que essas mãozinhas encontrem essa mãozinha, que essa mãozinha consiga, ó, chegar no que a gente diz de linha média do corpo, né? Uma linha imaginária que parte as duas metades do corpo, né? As duas hemipartes do corpo. Eu vou querer que essa mãozinha chegue nessa linha média e cruze essa linha média nessa idade, né? De 3, 4, 5 meses. Então, se a sua criança não consegue fazer isso, primeira coisa, você vai dialogar com o pediatra, porque ela pode sim precisar de uma avaliação especializada, e você vai estimular nesse momento uma criança de 4, 5 que não consegue fazer isso em casa, para que ela tenha essa vivência dessas mãozinhas uma com a outra, tanto chegando nessa linha quanto cruzando essa linha. Tudo bem? E se você tem uma criança com desenvolvimento que está
excelente, você pode promover isso para ela, a fim de que ela explore e conheça as possibilidades do seu corpo, para que ela adquire cada vez mais, não somente os comportamentos estáticos, mas também os comportamentos dinâmicos de se mover no espaço, de entender a importância que se tem esse corpinho que se pode mover no espaço, quais são as suas possibilidades e as suas ações, tá bom? Tchauzinho, tchauzinho do Elmo, até a próxima dica.